As fraturas em gerais são fraturas banais, muitas vezes fraturas que passam até desapercebidas, mas algumas são graves, inclusive correndo em risco de morte. Existem grupos específicos que têm um risco maior para esse tipo de fratura, como as mulheres osteoporóticas na pós-menopausa, ou mesmo os idosos que têm dificuldade para andar, um grande risco de queda, desequilíbrios musculares, e isso ainda no osso bem mais fraco. Essas fraturas, dependendo do tipo e intensidade, são classificadas quanto à gravidade e quanto ao tipo de tratamento. Quais são os principais sintomas de uma fratura? Normalmente é fácil ver uma fratura. O membro está deformado, está inchado, está dolorido, fica roxo, ninguém deixa encostar. Então, o diagnóstico clínico, muitas vezes, é fácil. Mas é um diagnóstico mais preciso, para a gente saber qual o tipo de fratura, qual a intensidade, qual a gravidade dessa fratura, que é feita através de exames, normalmente de imagem. O raio-x simples, na grande maioria das vezes, mas em casos mais graves, dependendo do tipo de fratura e do tratamento a ser instituído, a gente necessita de um exame mais sofisticado, como uma tomografia, uma ressonância magnética ou mesmo outros. O tratamento das fraturas varia muito, dependendo da gravidade, da intensidade e do tipo de osso fraturado. O tratamento vai desde conservador, onde se usa o famoso gesso, até mesmo os casos cirúrgicos com cirurgias de alta complexidade. O tratamento conservador com gesso consiste em manter esse membro alinhado, corrigida as deformidades, para que a própria biologia do organismo faça com que esse osso consolide. Isso a gente faz através de um bom alinhamento do osso e a colocação de métodos para manter esse osso imobilizado, o gesso ou mesmo as órteses. Não é todo o osso e nem toda a fratura que a gente consegue tratar dessa maneira. Alguns casos, principalmente mais graves, a gente trata com cirurgia. A cirurgia é feita através de materiais como placas, pinos, parafusos, onde o osso é imobilizado, onde o osso é fixado, para que a gente não tenha nenhum risco de fratura, que a fratura saia do lugar, principalmente em fraturas articulares. Nesse tipo de cirurgia, a movimentação é precoce, a gente evita risco com imobilidade, a gente evita risco como trombose, a gente evita riscos de atrofia muscular. Então, a cirurgia tem suas vantagens e o tratamento conservador tem suas vantagens. Depende de cada caso, depende de cada paciente, depende de idade e muitas coisas mais. A fratura nem sempre evolui bem, ela pode ter complicações, principalmente em casos mais graves. E a gente vai citar para vocês algumas das principais complicações de fratura. Existem complicações com gesso. Quando você usa gesso, a perna não mexe, o braço não mexe, a musculatura pode atrofiar, o osso por estar parado ele fica mais fraco, ele perde cálcio. E pelo imobilismo, principalmente em membros inferiores, principalmente em mulher, existe um risco de se fazer trombo nessa perna, da famosa trombose. Então tem que ser tomado muito cuidado nesse tipo de tratamento. Outra complicação que acontece é a consolidação viciosa. O que é isso? É o osso ficar torto. A gente às vezes imobiliza, o pé, a perna desincha dentro do gesso, começa a se movimentar e ele fica numa posição meio torta. E essa deformidade, além de problemas estéticos, pode gerar no futuro problemas mais graves, como desgaste, dificuldade na marcha e outras coisas mais. Outra complicação possível é a pseudartrose. Pseudartrose nada mais é que não consolidação óssea. O osso não gruda, simplesmente fica quebrado. Nesses casos, a gente precisa resolver o problema. Eu não tenho como deixar esse osso quebrado a vida inteira. Na grande maioria das vezes, o tratamento da pseudartrose é cirúrgico. A gente depende de uma nova cirurgia para estabilizar e melhorar a biologia para que isso se consolide. Além disso, a gente tem uma coisa chamada necrose. O que é necrose? Necrose é a morte do osso. Quando o osso quebra muito gravemente, ele é muito agredido, ele tem lesão na circulação, ele pode simplesmente morrer. Esse osso morto acontece principalmente próximo das articulações. É um caso complicado, é um caso mais grave que muitas vezes necessita de uma substituição, a troca desse osso por uma prótese. Outras complicações podem acontecer. Por exemplo, se a gente tiver uma fratura exposta, famosa fratura exposta, o osso saiu para fora da pele, essa é fácil de ver, o osso está para fora. Esse osso fica contaminado, ele é desvascularizado, ele tem um maior risco de consolidação, ele tem um risco muito grande de infecção e com isso o desenvolvimento de uma doença muito temida chamada osteomielite. Osteomielite nada mais é do que a infecção do osso, que é extremamente difícil de ser tratada e às vezes a gente trata por 10, 15, 20 anos até conseguir resolver o problema. Fratura, quando bem tratada, tem uma evolução boa, pode ser bem corrigida, você pode voltar a uma rotina normal, você pode voltar a ter uma vida normal, inclusive praticar esporte, mas quando mal tratada, pode gerar problemas sérios que podem comprometer a sua qualidade de vida para o resto da vida.